Olá para você que está se preparando para a prova teórica do Detran, seja bem-vindo aqui ao canal. Hoje nós vamos analisar algumas questões do Detran que caíram nessa sexta-feira, dia 13 de janeiro de 2023. São algumas questões que um aluno errou na prova teórica do Detran. Então vamos, a partir de agora, analisar essas questões que caíram nessa prova, observando sempre que a resposta em vermelho é a resposta que o aluno marcou na prova, e a resposta em verde é o gabarito da questão, a resposta correta da questão, de acordo com o Detran. Primeira questão, uma questão de direção defensiva, e ela diz o seguinte: sobre o elemento básico de direção defensiva, a atenção, qual das alternativas é a incorreta? Ou seja, qual das alternativas é a errada? Muita atenção ao comando da pergunta. Essa pergunta, ela inverte o comando. Não é para você marcar uma frase correta, é para você marcar uma frase que está errada, ou seja, incorreta, sobre o elemento básico da direção defensiva, a atenção. A atenção é um dos elementos da direção e da pilotagem defensiva. Nós temos o conhecimento, a atenção, previsão, habilidade e ação. Esses 5 elementos são elementos básicos da direção defensiva, sempre perguntados nas provas teóricas do Detran. Então, sobre a atenção, é errado afirmar. O aluno acabou marcando a alternativa A. Deve ser direcionada a todos os elementos da via. Essa é uma resposta correta sobre a atenção. A atenção no trânsito deve ser direcionada a todos os elementos da via. Mas não era para marcar a resposta correta, era para marcar a resposta errada. E a resposta errada, ela já inicia a frase com a palavra não. Não precisa ser direcionada às condições físicas e mentais do condutor. Resposta errada. A atenção precisa ser direcionada às condições físicas e mentais do condutor. Então, a palavra não, aqui no início da frase, deixou a resposta errada. Se a gente retirar a palavra não, a frase ficaria correta. A atenção precisa ser direcionada às condições físicas e mentais do condutor. Então, nessa primeira questão, a resposta errada é a alternativa D. O aluno acabou se confundindo e marcando a resposta A, errando a questão. Questão número 2. A circulação de bicicletas nos passeios públicos. A circulação de bicicletas nos passeios, nas calçadas, ela é permitida sempre? É uma resposta errada. Permitida sempre. Errada essa resposta. Ela só é permitida desde que a via seja sinalizada pelo órgão com circunscrição sobre ela, ou seja, desde que na via haja uma sinalização que permita o tráfego de bicicletas sobre os passeios, calçadas. Nesse caso, a circulação de bicicletas será permitida. Do contrário, a circulação de bicicletas em passeios, calçadas, ela, como regra, é proibida, a não ser que o ciclista vá sair ou entrar também de uma área de estacionamento, de uma garagem, ou quando o ciclista desmontar da bicicleta e passar a empurrá-la sobre a calçada. Nesses casos, a circulação de bicicletas nos passeios públicos será permitida. Questão 3. Ao trafegar por uma rodovia,
na velocidade máxima permitida de 80 km por hora, o condutor de um automóvel necessita utilizar o acostamento. Em casos como esse, de acordo com os preceitos da direção defensiva, o condutor deve. O condutor que está trafegando numa rodovia e necessita utilizar o acostamento dessa rodovia. De acordo com a direção defensiva, de acordo com a legislação de trânsito também, o que o condutor deve fazer? Resposta correta da questão: procurar, antes de parar no acostamento, um local onde não haja desnível entre a pista e o acostamento, ou onde o desnível seja reduzido. Portanto, o condutor que vai acessar o acostamento de uma rodovia, ele deve observar, antes de sair da rodovia, um local onde não haja desnível, onde o asfalto seja nivelado, o asfalto da via e o asfalto do acostamento. Por questões de segurança, o condutor deve avaliar isso antes de sair da rodovia e acessar o acostamento, além de reduzir a velocidade, observar os espelhos retrovisores, observar a proximidade dos demais veículos e sinalizar muito bem a sua intenção por meio da seta. Então, o condutor, nesse momento, ele deve sinalizar com a seta, não é ligar o pisca-alerta até o término da manobra. Errada essa resposta do aluno. O condutor liga a seta para a direita, no caso, ele vai sair da rodovia, então ele liga a seta para a direita, para entrar no acostamento, do seu lado direito, claro. E se ele for parar no acostamento, aí sim, depois disso, ele aciona as luzes do pisca-alerta. O condutor que vai imobilizar o veículo no acostamento de uma rodovia, ele deve ligar o pisca-alerta, mas já quando estiver lá no acostamento. Primeiramente, ele sinaliza por meio da seta a intenção de sair da rodovia e acessar o acostamento. Bem como, no momento que ele for sair do acostamento novamente para acessar a rodovia, ele deve ligar a seta novamente, só que daí seta de saída, seta para o lado esquerdo daí. Portanto, resposta errada do aluno: ligar o pisca-alerta até o término da manobra. Resposta errada. No caso aqui seria ligar a seta, não o pisca-alerta. Muita atenção com esse tipo de situação na prova e também no trânsito, claro. Questão 4. Note que o aluno errou uma sequência de questões, a 1, 2, 3 e a 4. Na sequência, ele começou a prova dele errando as questões aqui iniciais, infelizmente. Questão 4, em relação aos motociclistas, é uma regra de segurança obrigatória. O que é regra de segurança obrigatória para motociclistas? Resposta correta: usar viseiras ou óculos de proteção. Resposta correta dessa pergunta: é regra de segurança obrigatória para motociclistas, condutores de motonetas também, ciclomotores, usar capacete de segurança, usar viseiras ou, na ausência da viseira, óculos de proteção, usar um vestuário de proteção também, manter o farol da motocicleta sempre acionado, sempre ligado. São regras de segurança obrigatórias para condutores de motocicletas, motonetas, ciclomotores, triciclos. E na motocicleta, posso transportar crianças? Na motocicleta, eu posso transportar crianças a partir de 10 anos e desde que ela tenha condições de se segurar. Então, respostas na prova do Detran que citarem não transportar crianças desta maneira aqui está errada. No caso, a questão da prova vai te perguntar o seguinte: em motocicletas é proibido. O que é proibido em motocicletas? Aí você responde: proibido transportar crianças menores de 10 anos ou que não tenham condições de se cuidar. Questão 10. A transformação da corrente em alta tensão
e da produção da centelha é função, respectivamente, a transformação da corrente em alta tensão. Essa é uma função da bobina, transformar a corrente em alta tensão. E da produção da centelha, centelha é a faísca elétrica que vai incendiar a mistura ar e combustível, isso é uma função das velas. Resposta correta, então, alternativa D, bobina e das velas. Não é da bateria. A bateria armazena e fornece energia para o veículo. E o alternador é um gerador de energia. O alternador produz energia para carregar a bateria e funcionar os acessórios, equipamentos elétricos do veículo. Alternador, gerador de energia. Questão 11. Considere as seguintes qualidades de um condutor de veículos. Vamos ler o comando dessa pergunta. O comando sempre está aqui embaixo desse tipo de questão. São qualidades do cidadão condutor de veículos apenas. Então, analise as frases para saber quais são qualidades de um condutor cidadão. Frase número 1. É uma qualidade de um condutor cidadão? É capaz de compreender as limitações dos outros que estão no trânsito. Frase 1 está correta. É uma qualidade do cidadão condutor. Frase 2. Não abre mão de necessidades próprias em favor da coletividade. Essa é uma qualidade do cidadão? Pelo contrário, não é uma qualidade do condutor cidadão. A frase número 2. Frase número 3. Respeita e preserva o meio ambiente. Essa é uma qualidade do condutor cidadão. Por fim, frase 4. Exime-se de responsabilidades frente a situações de trânsito que envolvem riscos. Essa é uma qualidade do condutor cidadão? Essa não é uma qualidade. Pelo contrário. São qualidades do cidadão condutor de veículos apenas a frase 1 e a frase 3. Portanto, a alternativa D era a resposta correta da questão. O aluno acabou marcando 1 e 2. A frase 2 não é uma qualidade do condutor cidadão, bem como a frase número 4. Questão 17. Toda infração de trânsito é passível de uma penalização. São penalidades administrativas definidas pelo CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Quais são penalidades aqui na questão? Alternativa A, advertência por escrito e a multa. São penalidades aqui na questão 17. Advertência por escrito e multa. No caso, a advertência verbal deixou a frase errada. Não existe advertência verbal. Resposta, portanto, errada na questão. Questão 19. Um condutor, ao ter a sua carteira nacional de habilitação cassada, ou seja, cancelada, por conduzir veículo com o direito de dirigir suspenso, poderá ser reabilitado após 2 anos, desde que se submeta, normalmente nas provas teóricas do Detran, muito perguntado esse prazo aqui também, da habilitação cassada. O prazo é de 2 anos. Habilitação cassada, o condutor terá que aguardar 2 anos sem poder dirigir e, passado os 2 anos, ele deve se submeter a um curso de reciclagem e a todos os exames necessários à habilitação novamente. Não é apenas exame teórico e de direção. Resposta
errada, alternativa D. São todos os exames novamente. Questão 21. Realizar eficiente manutenção preventiva do veículo faz parte da direção segura, bem como contribui com a preservação do meio ambiente. Assim, o condutor deve saber que um dos poluentes expelidos pelos canos de escapamento dos automóveis é a fuligem, que pode agravar quadros alérgicos de asma. É a resposta correta da questão 21. Questão 24. A placa A23 adverte à frente a existência de ponte móvel. Resposta correta da questão. Não é mão dupla adiante. Resposta errada. Questão 26. Um motorista educado que pratica comportamentos humanos adequados no trânsito deve. Resposta correta: fazer uso da comunicação amigável, avisar e ajudar. Na resposta errada, proceder com humildade, procurando dirigir rápido, permanecendo menos tempo nas vias. Resposta errada, a resposta da alternativa D. E por fim, questão 30. Você está passando por uma rua com um trânsito bastante congestionado e presencia a seguinte situação. Na rua, com 3 faixas de rolamento, os veículos estão parados porque no quarteirão seguinte há uma obra da prefeitura que afunila o tráfego para uma única pista. Uma senhora idosa decide atravessar a rua congestionada, pois acredita não haver perigo. Eis que, quando já havia vencido a segunda fila de veículos, é atropelada por uma motocicleta que vem costurando entre as faixas. A pedestre caiu, mas, por sorte, só teve pequenos arranhões. Diante da situação apresentada, é correto afirmar que. Então, o texto cita uma senhora que está atravessando a rua. O trânsito está parado porque há uma obra da prefeitura que afunila o trânsito, que desvia um pouco esse trânsito de veículos, e a senhora está atravessando a rua e é atropelada por uma motocicleta que vem costurando entre as faixas. E a questão pergunta agora, é correto afirmar? Então vamos às alternativas. Resposta do aluno. Os problemas de trânsito devem ser tratados localmente, sendo pouco eficiente a existência de uma legislação de caráter nacional como o CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Resposta errada, a resposta do aluno. A resposta correta, alternativa D. O desrespeito às normas de trânsito é responsável pela maioria dos acidentes. Resposta correta, a resposta alternativa D. Então, a resposta D está de acordo com o texto apresentado aqui na questão. Então, essas foram as questões que esse aluno errou na prova do dia 13 de janeiro de 2023. Aproveite essas questões para revisar e estudar para a sua prova teórica. Questões que sempre se repetem nas provas do Detran.